Antes de deputado Henrique Eduardo Alves, eu quero com muita satisfação homenagear e convidar para compor a mesa o sempre deputado Geraldo Campos. Deputado Geraldo Campos, deputado constituinte da Subcomissão de Administração e Serviços Públicos e ex-diretor da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Quero pedir a bondade ao nosso deputado Geraldo Campos de tomar assento à mesa, e nós estamos muito honrados com a sua presença nesta sessão solene. Passo a ler o pronunciamento, a manifestação do nosso presidente. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores deputados, é uma enorme satisfação para a Câmara dos Deputados acolher, em homenagem à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. O serviço público é um dos pilares do Estado. Como responsáveis pelo planejamento, execução e controle das políticas públicas, seus agentes têm um papel fundamental no cumprimento das funções políticas, sociais e econômicas que esse mesmo Estado tem a desempenhar, por meio da atuação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e em cada uma das esferas administrativas, municipal, estadual e federal. Nenhuma nação se organiza sem os serviços desses agentes. Nenhum governo prescinde de seu trabalho, e o nível de excelência com que o poder público se desincumbe de suas competências perante o cidadão tem uma vinculação direta e inevitável com o nível de qualificação, valorização e satisfação do servidor público. O Brasil vive um momento de elevadas expectativas e demandas vigorosas da sociedade, especialmente em setores vitais ao cotidiano urbano. Temas como saúde, educação, segurança e transportes públicos têm estado presentes em reivindicações da população, ultimamente de forma mais direta e explícita, trazendo para o centro do debate a capacidade do Estado de oferecer serviços públicos de qualidade. Manifestações do gênero, se pacíficas, são sempre bem-vindas no Estado democrático de direito. Elas têm o efeito de levar as autoridades a se perceberem a si mesmas, muitas vezes até mudando suas prioridades, em favor de uma agenda nacional mais consentânea às aspirações assim reveladas. A concretização dessas mudanças não se faz sem o servidor comprometido. O Brasil precisa muito desse servidor, mas deve, em contrapartida, prover os meios para que ele ofereça o melhor de seu preparo e aptidão. De um lado, assegurando boas condições de trabalho, de outro, demonstrando apreço à cultura do exigido e esperado da categoria. A eficiência dos serviços públicos depende de um conjunto de fatores, e o bom desempenho funcional do servidor não é apenas um deles, é essencial. Não importa o nível hierárquico, nem o grau de importância estratégica do cargo ocupado. Indiferente saber se trata de atividades fim ou meio, de planejamento ou execução, de orçamento ou administração, ou ainda de controle e fiscalização, de arrecadação e gestão tributária, de ensino e pesquisa, de implementação das políticas sociais e atendimento direto à população. Em qualquer modalidade, para toda espécie de exercício profissional, o servidor deve estar motivado, treinado, apto
e adaptado, dentro de uma perspectiva de carreira que lhe abra horizontes, assegure crescimento e o torne orgulhoso do que faz. Que aqui fique, portanto, a expressão da sensibilidade da Câmara dos Deputados às suas lutas, além do mais profundo respeito ao seu trabalho, reconhecimento este, demonstrado a partir de agora, por meio desta homenagem à sua entidade representativa, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Parabéns a todos, muito obrigado. Essas são as palavras do nosso presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Eduardo Alves. Você acompanha direto do plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados, a transmissão da sessão solene em homenagem à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. O autor do requerimento, esse pedido foi feito pelo deputado Roberto Lucena, do PV de São Paulo. Dos ilustres componentes desta mesa, mas eu quero, nessa oportunidade, saudá-los e eu quero fazer aqui também o meu pronunciamento e, através desse pronunciamento, fazer a minha homenagem à Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Quero, inicialmente, dar as boas-vindas a todos. Quero saudar nesta mesa as pessoas ilustres do deputado constituinte Geraldo Campos. Quero saudar o presidente da CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, meu amigo precioso. Quero saudar o Dr. Carlos Arthur Barbosa, mais uma vez, secretário adjunto de Relações do Trabalho, que neste ato representa o ministro do Trabalho e Emprego, Dr. Manuel Dias. Quero saudar a inspiradora Mônica Valente, secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos, ISP, e na sua pessoa, querida Mônica, quero saudar a todas as mulheres presentes neste plenário, quero saudar a todas as nossas companheiras, as servidoras públicas de todo o Brasil, a quem eu nesse momento peço um aplauso muito carinhoso. Também quero saudar o meu amigo Lineu Mazano, secretário de Serviços Públicos da União Geral dos Trabalhadores, a UGT, trincheira onde juntos militamos. A Câmara dos Deputados é hoje prestigiada com a presença das senhoras e a presença dos senhores, nesta justíssima homenagem que faz, por meio da presente sessão solene, à CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, uma entidade civil vitoriosa, sem fins lucrativos, exclusivamente sindical, representativa da categoria profissional servidor público civil dos níveis federal, estadual, distrital e municipal, dos poderes executivo, legislativo e do judiciário, que completa 55 anos de sua fundação, com uma história rica de lutas, de resistência e de superação. E aqui o meu reconhecimento, presidente João Domingos, à beleza que os presentes imprimem a este plenário numa sexta-feira à tarde, quando esse plenário fica permeado, fica lindo, preenchido com as figuras ilustres destas senhoras, destes senhores, dirigentes da CSPB, autoridades, que alguns deles se deslocaram de diferentes partes deste país para estarem presentes a esta sessão solene. A história da Confederação
tem muito mais que 55 anos, na verdade. Ela começou 8 anos antes de sua fundação, no ano de 1952, quando os servidores públicos federais desenvolviam uma intensa e justa luta para a implantação do primeiro plano de classificação de cargos e funções. Naquela ocasião, foram empreendidos esforços para que fosse organizada uma entidade que tivesse pelo menos a característica de um ente federativo. Nesse contexto é que em 22 de setembro de 1952 fundou-se a União Nacional dos Servidores Públicos, entidade que congregava diversas associações e que, juntamente com a União dos Previdenciários do Brasil, desenvolveu grandes esforços que resultaram na implantação do primeiro Estatuto dos Servidores Públicos Federais do Brasil, em 28 de outubro de 1952, a Lei número 1751 de 52. O fortalecimento da categoria profissional servidor público civil intensificou-se pela organização de sucessivos congressos que acabaram por conquistar, em 1962, a lei que assegurou a efetividade em lei infraconstitucional para aqueles que até então não eram servidores efetivos. De toda essa linda e, como já disse aqui, rica história, quero destacar o período em que estava sendo elaborada a nova Carta Política, promulgada em 1988, na qual a CSPB, juntamente com diversas entidades, coletaram assinaturas nas praças públicas de todo o país para apresentar uma emenda popular introduzindo o direito à sindicalização do profissional servidor público. E aqui eu faço questão de destacar a atuação firme, a atuação brilhante, competente, efetiva do deputado constituinte Geraldo Campos, diretor jurídico da CSPB, que bravamente lutou junto aos demais constituintes para ver consolidados na Carta Magna os direitos à sindicalização e à greve dos profissionais servidores públicos civis. A sua luta deputado Geraldo Campos, foi decisiva. O seu esforço, a sua coragem foram decisivos. A comissão temática que examinava a matéria, entretanto, ao invés de consolidá-la no artigo 8º, o fez tão somente no inciso 6º do artigo 37, deixando assim, uma vez mais, esta valorosa categoria profissional isolada dos demais trabalhadores. O pior de tudo, amigo Lineu, é que aquele inciso, além de não fazer qualquer referência ao artigo 8º, meu caro Sebastião Tel, não consolidou também a obrigatoriedade da contribuição sindical para a nossa organização sindical. Há 3 dias daquela data histórica que marcou a promulgação da que foi denominada Constituição Cidadã, a CSPB decidiu convocar uma reunião extraordinária no seu Conselho de Representantes para deliberar acerca dos caminhos que seriam seguidos pela categoria profissional, servidor público civil, com a aquisição do direito à sindicalização. Em 10 de março de 90, a CSPB realizou em Fortaleza, no Ceará, a reunião, na qual deixou de ser uma entidade híbrida para ser uma entidade exclusivamente sindical. A efetiva transformação da CSPB em entidade sindical, entretanto, se deu em 4 de junho de 92, conforme ata da reunião extraordinária do Conselho de Representantes,
com a efetiva elaboração da reforma estatutária. E aqui vale dizer que a transformação se fundamentou única e exclusivamente nos ditames da Carta Magna de 88 e as demais normas aplicáveis à matéria, inclusive nas instruções normativas emanadas do Ministério do Trabalho e Emprego. Senhoras e senhores, diante de tudo isso, eu quero aqui afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a CSPB, essa importante entidade sindical, luta diariamente não apenas para a proteção dos direitos individuais e coletivos da categoria profissional servidor público civil, nos seus 3 níveis e nas 3 esferas de poder, sejam ativos, aposentados e seus respectivos pensionistas, mas e principalmente do serviço público em nosso país. Como sempre faz questão de frisar meu amigo pessoal, particular, presidente João Domingos, a CSPB nasceu do espírito de resistência. Os servidores eram tutelados do Estado e sequer podiam reivindicar igualdade de direitos com os demais trabalhadores. Seus dirigentes foram vítimas do golpe de 64 e atuaram na clandestinidade, marginalizados, estigmatizados, perseguidos. Com a Constituição de 88, quando conquistaram a maioria dos direitos nela inseridos, recomeçaram do zero, mas com ideias e conceitos próprios. Hoje, graças a Deus e ao trabalho sério e dedicado de seus dirigentes, temos uma confederação com base sólida e real, com 42 federações filiadas e mais de 1.200 sindicatos. E antes de finalizar este meu discurso, eu quero aqui também prestar a minha homenagem pessoal aos servidores públicos do Brasil. Ao contrário do que muita gente diz e pensa, vejo esses trabalhadores, muitas vezes, mal remunerados e sem a devida valorização, como os verdadeiros agentes a serviço da população. São eles os nossos parceiros na construção de uma sociedade mais justa, na construção da real democracia, na transição do país que somos para a nação que desejamos ser. Quero também aqui renovar o meu compromisso parlamentar com a CSPB e com as lutas e as causas que a envolvem. A defesa dos interesses dos trabalhadores, dos servidores, o combate ao trabalho infantil e a luta por um Brasil mais justo e solidário. Por isso, em reconhecimento à história de lutas e à importância da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil para os servidores e para os serviços públicos do país, orgulho-me, querido Paulo, de ter requerido essa sessão solene, oficializada hoje, nesta Câmara dos Deputados, para celebrar os 55 anos dessa entidade. Parabéns, presidente João Domingos, parabéns a todos, em nome dos servidores públicos do meu estado de São Paulo. A CSPB receba a saudação e as homenagens desta casa, deste parlamentar e da União Geral dos Trabalhadores. Que Deus abençoe os servidores públicos, que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Senhor deputado, a narrativa de Vossa Excelência não poderia ser mais feliz. Parabéns. Eu quero agradecer, e agradecer sobretudo a sua presença que enriquece
essa sessão solene. O Geraldo Campos que vai confirmar tudo isso que eu falei. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos à ministra da Cultura, Marta Suplicy, ao senador Aécio Neves, ao ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, à senadora Ana Rita, deputado federal Luiz Argolo, ministra do Planejamento Miriam Belchior, deputado federal Inocêncio de Oliveira, senador Jaime Campos, senador Cristóvão Buarque, ministro do Esporte Aldo Rebelo, ministro dos Transportes César Borges, senadora Lúcia Vânia, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, que fizeram questão de enviar os seus cumprimentos, a sua saudação e se fazerem representados nessa sessão solene, homenageando a nossa Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Obrigado. A partir deste momento, eu quero franquear a palavra, convidando a fazer uso da tribuna o senhor doutor Carlos Arthur Barbosa, secretário adjunto de Relações do Trabalho e Emprego, que representa nesse ato o ministro do Trabalho e Emprego, doutor Manuel Dias.